Então, galera, Bombeiro Cruz, Movimento Coalizão. Estive observando que muita gente não tem noção do que está acontecendo com a categoria, né, nesse período aí de 2025, tá? Então, galera, vamos estar narrando essas questões, né, que estão ocorrendo na categoria, tá? Só que não vou fazer em vídeo para não ficar muito grande o que eu vou dizer aqui. Ocorreu em um estado do Brasil uma tentativa de mudança dos bombeiros de aeródromo para bombeiro militar. Essa tentativa, se ela fosse à frente, e ainda está em processos burocráticos, né, na justiça, se ela fosse à frente ou se ela for à frente, isso cria um precedente jurídico para que todos os outros estados possam ter esses guerreiros que trabalham no aeródromo o seu trabalho perdido. Porque se os bombeiros militares entrarem nessa categoria, né, os bombeiros de aeródromo são os que cuidam lá da prevenção dos voos, né, das aterrissagens, eles estão sempre prontos ali para fazer o socorro imediato, né, a prevenção ali de acidentes. Então eles atuam nos aeródromos, nos aeroportos, né, helipontos. Então, se criasse esse precedente, seriam mais desempregados, tá? Havia também uma tramitação para tirar a nossa nomenclatura bombeiro civil, isso ainda parece que está tendo alguns desenrolar, né? E aqui no Rio de Janeiro teve a retirada do presidente da gestão, Marcelo Camelo, né, por motivos apresentados pela diretoria aqui do Rio de Janeiro. Alguns dos motivos foram o aumento de salário, ele mesmo fazendo seu aumento de salário, o pagamento de um plano de saúde de quase R$900 para a própria esposa e algumas coisas que ocorreram. Aqui no Rio de Janeiro, quando foi feita a reforma estatutária, né, que eles fizeram uma mudança para que se pegasse todo o estado do Rio de Janeiro, foi percebido, né, nós do Movimento Coalizão estivemos no sindicato, foi percebido que pouca gente da categoria se envolve nesses assuntos. E aí quando começa a acontecer essas coisas, dá a impressão que houve alguma injustiça lá, né? Porque as perguntas das pessoas no Instagram, que a atual diretoria criou, porque o próprio Instagram do sindicato, só quem tinha o domínio era o seu Marcelo Camelo, e parece que é injusto, né, o que está acontecendo. Aí as pessoas falam assim, pô, mas quando era o Júlio, ninguém fazia nada, né? Mas as pessoas não se envolvem nas questões sindicais para entender o que está acontecendo. Elas falam aquilo, mas sem saber de fato o que ocorreu. Foram muitas histórias que ocorreram a partir das últimas eleições, né? No dia da reforma estatutária, pouca gente foi. A coisa mais importante da categoria, pouca gente foi. Eu estive lá, está filmado do sindicato, com os integrantes do Movimento Coalizão, solicitamos, nós sindicalizados, solicitamos o estatuto para que fosse apreciado, né? Porque nós, que perdemos a última eleição, continuamos trabalhando pela categoria e somos opositores a todo aquele que fizer mal ao sindicato. Nós não somos oposição àquele que faz o correto, tá? É bacana deixar bem claro isso. Quem faz o certo não se torna alvo da nossa oposição. Pelo contrário, vai se tornar alvo dos nossos aplausos e elogios, tá? Porque nesse ano de 2025, o Movimento Coalizão, possivelmente, se tudo der certo nos nossos planejamentos, nós estaremos lutando pela categoria em outras esferas, até mesmo em Brasília, para poder alavancar a nossa categoria, tá? Então temos muitos projetos para esse ano de 2025 e não foi dado o estatuto para ser apreciado. E o estatuto eu reclamei lá, estive reclamando sobre a não entrega desse estatuto e o estatuto sendo passado na boca de ferro, né, no microfone, e pedindo para a gente aprovar algo que não dava para ser examinado. Questões estatutárias têm que ser examinadas por um jurídico. Nós do Movimento Coalizão temos o nosso jurídico. E não foi respeitado a gente como oposição, né? Oposição ao quê? Às ações, né? Não oposição ao sindicato. Quanto à questão do sindicato, nós somamos com a categoria, tá? Nós só somamos. Tanto que agora na atual diretoria, alguns dos nossos membros fazem parte lá de uma comissão de trabalho
para aprovação da CCT 2025, que eu fiquei martelando lá nos grupos, estava tudo em silêncio, ninguém falava da CCT 2025, e eu perturbei todos os grupos para que pudesse, né, não só eu, mas outros grupos também fizeram o mesmo, para que pudesse ser aprovado isso, porque senão a gente ia ficar sem aumento. Tá? Íamos ficar sem aumento. E não pode, a categoria não pode deixar essas coisas, porque ocorreram várias e várias coisas. Houve uma retirada de documentações filmadas em câmera pelo presidente Marcelo Camelo, tem uma filmagem dele retirando os documentos do sindicato, ou seja, o sindicato tem algumas fragilidades. Houve acusações do presidente em relação à diretoria atual, de que não trabalhavam, de que muitos iam lá só para passear, e toda uma série de argumentações também por parte do presidente, mas que também não justifica as coisas que ele fez. Tá? Então, todos os dois lados têm que ser apurados. Então, nós estivemos lá para resolver a comissão de trabalho da CCT 2025. Nós não tomamos partido de A nem B. Tá? E foi votado o afastamento por conta de coisas que foi apresentado, provas, plano de saúde pago para a esposa de quase R$900 do presidente Marcelo Camelo, e realmente era uma gestão ditatorial, tanto que não dava a gente, não nos dava o estatuto, que é direito do sindicalizado. Tá? Se você é sindicalizado, se tira lá os valores de 45, que é sempre bom lembrar que quem é sindicalizado não paga mais 55, paga 45 e não paga os 20. E na última gestão estavam me cobrando 45 e mais os 20. E fiquei 3 meses recebendo, mas foi restituído. Fiz a cobrança, lógico que eu não vou deixar barato, mas tem gente que possivelmente pode estar tendo esses 2 descontos e ninguém fala nada. E eu já falei com o atual presidente o Marcos Paulo, né, que está como presidente interino, que precisa ser informada a categoria, que quem paga os 45 não precisa pagar os 20. Que aí talvez dá até um estímulo para o cara se sindicalizar. E tem que se sindicalizar porque o seu sindicato tem que ser fortalecido. Fomos acusados de ter aprovado nesse ano os descontos dos R$20. Tá? Ficou 1 ano e pouco descontando esses R$20, o sindicato não fez nada pela categoria. Então, só que agora, o que aconteceu? Todo esse trâmite, né? Talvez se não tivesse ocorrido esses trâmites, poderia se tirar esses R$20, ou se obrigar o sindicato a fazer algo pela categoria, e a gestão atual se prontificou a fazer algo pelos que pagam os R$20, ou seja, todo trabalhador, né? Que foi colocado isso, foi votado lá da forma deles lá, foi aprovado. Eu, sinceramente, reclamei muito sobre isso, que não poderia ter feito assim na mão grande, mas foi feito, ficou 1 ano, ninguém falou nada, e eu, como sindicalizado, tendo os descontos sem ter nenhum retorno do sindicato, vocês com os R$20 sem ter nenhum retorno do sindicato. Para mim, que sou sindicalizado, melhorou. Por quê? Porque eu pagava 55, com a vinda dos 20 eu pago só 45. E mesmo assim, mesmo melhorando para mim, eu não vou deixar de reclamar, porque os R$20 têm que ser convertidos para a categoria de alguma forma. Eu sempre falo, quem trabalha honestamente, ali no sindicato tem pai de família, eles recebem o salário deles, tem que receber o salário dele direitinho. Se estão trabalhando, são guerreiros que precisam receber, lutaram, participaram de eleição, ganharam e merecem ter onde eles estão, merecem estar onde. Ou somos tão invejosos para poder também menosprezar isso? Não. Eles ganharam a eleição, eles estão lá, que trabalhem. A gente só quer que trabalhem pela categoria, porque se a gente não faz nada, essa categoria cai. Olha a fragilidade do sindicato hoje. O que aconteceu com o nosso sindicato? O presidente saiu, caiu o site do sindicato, levou as documentações do sindicato, ou seja, não tinha um cofre, não tem cartão de ponto, não sabe quem está indo trabalhar ou quem não está indo. É uma bagunça, infelizmente é uma bagunça, e a gente está aqui para botar ordem na casa. A gente vai botar ordem na casa e já começamos, entendeu? Se não fizer o correto, não temos amigos. Amigo nosso do Movimento Coalizão é quem é amigo da categoria. Presta atenção nisso, não é porque eu aperto a mão do cara que o cara é meu amigo, não. A gente aperta as mãos depois de uma reunião como forma de educação, mas se fizer o errado, eles sabem muito bem que vão ser cobrados. E isso que eles faziam antes, quando eram sindicalistas também, antes de estarem ali. O próprio Marcos Paulo fazia, cobrava. E isso não é errado, tá?
Estamos cobrando por quê? Porque sindicato forte é sindicato que é fiscalizado, é sindicato que presta contas, presta esclarecimento à categoria. Eu tô vendo que tá mudando as coisas. Quando chegar um ponto de que, pô, o sindicato tem um cofre que guarda a documentação e tem um cara ali que é o responsável. O site do sindicato tem uma empresa que é responsável e tem um cara ali que já está construindo a comissão de ética. Esse cara da comissão de ética é o responsável. Se der problema, a gente vai em cima dele. E cria-se leis para se proteger essas coisas, para que se quem defraudar aquilo vai dar ruim. Agora, do jeito que tá muito bagunçado. Eu nunca vi um sindicato onde alguém entra e pega as documentações e leva. Fora do horário de expediente ainda, tá? Então não pode. Nossa categoria é a categoria, uma das mais importantes aqui do Brasil e do mundo, tá? Tem bombeiro civil em todo o mundo, né? Se eu não me engano. Acho que sim. Mas pelo menos em todo o Brasil, a nossa categoria, se a gente deixar, tem gente votando lá contra a nossa nomenclatura. Quais são os objetivos disso? Será que é tirar os nossos 30%? Será que é tirar os nossas 156 horas, que foi ganho com muito custo, e nessas 156 horas emprega mais intermitentes que tem que cobrir essas folgas de duas folgas? Né? Então, irmãos, nosso plantão são 13 plantões. Tem empresa que ainda não cumpre, tem empresa que não paga. Entendeu? Por quê? Pô, tem empresa, cara, que quer pagar R$120 pro cara fazer um extra e fica alegando que é dificuldade de negociar. Irmão, se a gente não aumentar esses valores, por exemplo, se o extra fosse R$250, cara, show, já dava para alguma coisa. O problema é que o extra tá batendo 300 e pouco reais e não pagam isso. Aí o cara vai, às vezes, sem alimentação, sem passagem, sem hidratação, sem nada. Só vai para aqueles 120. Fica difícil. Porque o cara lidar com vida, o cara paga um curso caro, o cara paga reciclagem, quem está desempregado, né? O cara paga ANS, o cara se capacita, pô, para chegar lá pagar R$120, paga trabalhar 12 horas em pé, às vezes fazendo funções que não é a função dele. O que mais tem nesse Rio de Janeiro aqui é desvio de função, acúmulo de função. Se a gente for bater posto aí, você vai ver que tem um monte de emprego que deveria ter gente trabalhando. E por que as empresas fazem isso? Porque na justiça é fácil. Você só paga na justiça 5 anos de desvio de função para o funcionário. Então, se o funcionário trabalha 20 anos na empresa, são 5 anos só que vai receber como um acúmulo de função. E isso é um valor muito ridículo. Isso estimula as empresas, porque naquele lugar onde você está fazendo desvio de função, caberia 2 ou 3 funcionários a mais. Se você for botar na ponta do lápis, o crime está compensando, irmão. Porque são 20 anos com menos 3 funcionários de carteira assinada com todos os benefícios. Então o crime compensa. Então o desemprego aqui no Brasil se dá também por falta de vergonha na cara. Dos governantes também que não facilitam, né? Poderiam isentar alguns impostos para o empregador. Agora, o cara olhar e achar que o problema do desemprego são os direitos trabalhistas, aí já é pouca vergonha. Entendeu? Aí é pouca vergonha. Por quê? Porque os direitos trabalhistas protegem o trabalhador. O trabalhador no primeiro ano de trabalho, ele é massacrado. Ó, se tu não fizer o extra, se tu não fizer isso, você não vai ficar na empresa. É massacrado. Depois ele desconta tudo lá na frente, meu irmão. Depois, não vou fazer mais isso aqui não. Eu vou fazer mais isso na minha função. Por quê? Porque o cara já está um tempo de casa, fortalecido, ele vai exigir os seus direitos. Eu não vejo nada de errado em exigir os seus direitos. É lógico que às vezes a gente engole sapo, a gente... Às vezes, por conta de um trabalho que é bom para você, é perto da sua casa, paga o teu salário, passamos a pandemia, a empresa pagou o teu salário, aí você começa a honrar a empresa de outras formas, você até vai aceitando algumas coisas, não tudo, né? Mas você vai aceitando algumas coisas. Por quê? Porque ainda assim dá para se relevar, tá? Ainda tem coisas que compensam para você. Então, gente, o papel do cara que é sindicalista é apresentar para a sociedade, para os bombeiros civis, o que está acontecendo, o que pode ser feito e unir os forças. Ninguém enfraquece o sindicato. Mas vocês são hipócritas, falaram da retirada dos R$20 e tal. Todo mundo é a favor dos R$20 descontado, desde que o valor seja revertido. Todo mundo que falou isso contra a gente vê nos próprios vídeos que postam nas redes sociais que eram a favor. A prova está material, que são a favor. Né? Inclusive a gente estava participando das lives e ouvimos da boca da pessoa falar: somos a favor, desde que o problema não é os R$20, o problema é os R$20 tem que ser revertido para a categoria, então vamos cobrar, porque se não for revertido para a categoria, aí sim a gente volta para tirar.
Mas se a gente pode fortalecer o sindicato financeiramente, e ele precisa ser fortalecido porque o número de associados são poucos sindicalizados, e o sindicato tem inúmeras despesas com aluguel, com prestação de conta de site, inúmeras as coisas, a gente quer ver as contas. Quanto está gastando no site aqui? Meu irmão, isso aqui é absurdo. É isso que um sindicalista faz, cobra. Participa de comissões de ética, participa do sindicato ativamente, vê, porque se não cobrar, a coisa desanda. A coisa desanda, começa a ficar muito à vontade, aí começa um se achar no direito de não querer trabalhar, o outro não quer chamar a atenção para não ter problema, vai deixando correr frouxo e vai sendo empurrado com a barriga, né? E aí os caras se proliferam ali igual, sei lá, igual louco em hospício. E aí o nosso sindicato vira uma bagunça. Então vamos cobrar, tá? Não somos inimigos de ninguém, não somos inimigos da categoria, temos a nossa forma de agir, nossa postura. Às vezes estamos estressados de natureza por conta... essas discussões são exaustivas, tá? Desgastam o tempo. Alguns dos nossos guerreiros foram desempregados, ficaram desempregados porque... fulano de tal tá aqui querendo concorrer à eleição aqui, tá indo contra nossos interesses aqui, pum, desligados. Acontece, cara. Algumas pessoas não se envolvem em questões sindicais, por quê? Porque às vezes o cara da diretoria trabalha na empresa do cara. Aí você está se opondo a um cara que é diretor lá do sindicato, o cara vai lá, porque já aconteceu isso, não vou dizer que acontece agora, porque se acontecer a coisa vai desandar. Fulano de tal tá atrapalhando aqui. Aí o cara conhece o seu chefe lá, daqui a pouco você tá, tomando uma pernada. Então por isso, como tem pouca gente que se envolve por conta dessas motivações, tem alguns que se envolvem, mas pelo menos acompanhem para vocês verem que realmente está sendo feito um processo. E a categoria em 2025 vai estar mais forte. Você criar uma comissão de ética, vai ser cobrado. Se não andar na linha, vai descarrilhar o trem. E nós vamos cobrar ali. Por quê? Porque essa categoria tem tudo para dar certo. É uma das categorias mais importantes aqui do Brasil e do mundo, né? E ela precisa alavancar, porque se a gente ficar estagnado, os nossos direitos vão ser usurpados, tá? Então nós precisamos avançar. Tem muita gente desempregada, muita gente que investiu em curso, muita gente que todos 5 anos tem que pagar reciclagem para tentar concorrer a uma vaga nesse mercado de trabalho. Chega lá, as condições de trabalho às vezes não são boas, o cara não tem uma brigada, o cara não tem, sabe? O cara vai fazer um extra, é injustiçado, Qualquer errinho que o cara comete, nego filme, bota nas redes sociais, não pensa que o cara pode estar cansado ou que o curso não deu a instrução forte para aquela situação, né? Não vamos lutar contra a nossa categoria, não. Vamos somar forças. Errou, as pessoas têm direito de errar. Você vai trabalhar num lugar, cara, você é responsável por um shopping, você é responsável pelo centro comercial, você cola com o cara da manutenção, você aprende inúmeras coisas. Agora, você acha que um novato vai saber tudo que você sabe? Você também cometeu erros. Então, quando eu vejo pessoas desdenhando do erro das outras pessoas, eu falo, meu irmão, pensa em você, que você também já foi imaturo. Você também já olhou para um extintor de CO2 e falou que era pó químico. Você também cometeu erros. Você também não sabia as classes de incêndio de cabeça. Você também não estava preparado para uma entrevista. Você também fraquejou numa entrevista, perdeu vaga, não teve postura correta na hora da entrevista. Então todos nós cometemos erro. Então quando a gente vê um guerreiro cometendo erro, vamos abraçar, vamos instruir, não vamos destruir, tá? E vamos repreender quem tenta destruir.